Sejam todos bem-vindos ao canal da Usrimeira e hoje nós vamos mais uma vez conversar com uma pessoa responsável pela série Personalidades Espíritas. A nossa convidada de hoje é a Dalva Bianchi. Seja bem-vinda, Dalva. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Quando a gente pensa em Dalva Bianchi, a gente pensa em ciência. Todas as vezes que a Dalva dá alguma palestra, ela faz questão de mostrar pra gente qual é a ligação que o Espiritismo tem com a ciência. A gente vai falar bastante sobre isso hoje, mas antes eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como foi que o Espiritismo surgiu na sua vida. Eu era católica, fervorosa, não era uma católica de faixa. Eu tinha muita fé, eu ia à missa, sentava no primeiro banco para estar bem perto do padre e tudo, então eu vivia muito isso. Fui criada numa escola católica, de freiras, e aí o que aconteceu foi que o meu marido teve um problema de saúde e ele foi encaminhado para o centro, que era o Dr. Veloso naquela época, e ele começou a ser espírita. O seu marido primeiro? O meu marido primeiro. Aí ele queria me levar, eu falava, eu não, porque achava que era coisa do demônio. Todo mundo tem esse medo, né? Muito curioso. Ai, ai. Aí eu fui a primeira vez no Paula Vitor, adorei a prece, sabe? Achei a coisa mais linda. Nunca mais parei de ir. Se encontrou? Me encontrei. Quanto tempo faz isso? 30 anos. 30 anos. 30 anos. Nesses 30 anos, a Dalva já deu muita palestra. Do jeito que ela era católica fervorosa, ela virou, se tornou uma espírita também fervorosa, sempre trabalhando em todos os lugares que passou. E dá inclusive aulas de iniciação ao espiritismo, é uma grande professora. E por ser professora, eu queria muito que você explicasse pra gente, até pra gente entender um pouquinho, o que é o espírito, Dalva? O espírito, pela definição de Kardec, é o ser inteligente do universo. Então, aí já mostra inteligente. Então, isso daí já é um aspecto importante. Como que nós temos essa inteligência? Será que ela começou plena? Então, nós temos que ver que a inteligência é uma das faculdades que o espírito tem. Então, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados simples e ignorantes. Então, quando nós fomos criados simples, em constituição fisiológica, e nós fomos criados ignorantes, porque a beleza do espírito é que ele caminha pelas próprias pernas. Ele vai evoluindo. Ele vai evoluindo. Então, isso daí é o que é mais importante. Você falou que é uma das faculdades. Uma das faculdades. Quais as outras faculdades? As outras faculdades são razão, inteligência, mediunidade, discernimento, sabe? Que ainda estão se desenvolvendo. Então, quando eu pratico uma faculdade, eu faço essa faculdade crescer. Então, o que nós tínhamos quando nós éramos primitivos? É uma hierarquia? Primeiro uma, depois outra, depois outra, ou não, elas crescem juntas? Crescem juntas. Tá. Só que assim, depende. Que nem eu, por exemplo, não exerço a mediunidade. Então, essa faculdade fica adormecida, assim. Não adormecida porque a gente usa constantemente, mas não na prática. Quem pratica a mediunidade, na próxima encarnação, tem essa mediunidade já que foi bem praticada e bem desenvolvida. Mais apurada. Mais apurada. E as outras? Como elas vão evoluindo? Elas vão evoluindo de acordo com as características que nós passamos durante cada encarnação. Dá um exemplo. Como a inteligência. Se eu for uma pessoa que não me importo com estudo, não gosto de ler, a inteligência fica mais adormecida. Se eu sou uma pessoa mais responsável, que quero aprender, que quero estudar, aí o que vai acontecer? Eu estimulo a inteligência. E aí essa faculdade fica maior, certo? Ela se amplia. E, consequentemente, o espírito tem que se desenvolver em inteligência e moral. E para eu me desenvolver moral, eu tenho que ter inteligência. Porque a inteligência vai mostrar para mim quando uma coisa é certa e quando uma coisa é errada. Uma coisa está atrelada à outra. Está atrelada à outra. Todas as faculdades são interligadas, certo?
Então, agora, o que é importante pensar é que eu sou um espírito que tem essa vestimenta. Então, não é a Dalva e o espírito, é espírito Dalva, certo? Então, é ele que comanda essa máquina que eu estou habitando nesta encarnação. Agora, uma das faculdades que você falou foi a mediunidade. E eu acho que para quem não é espírita, quando se depara com mediunidade, muitas vezes talvez nem saiba que se trata de uma mediunidade. A gente tem casos e casos de pessoas que são diagnosticadas com esquizofrenia, por exemplo, e que nada mais é do que a mediunidade ali sendo aguçada. Fala um pouquinho sobre isso. Olha, o que eu tenho que entender é que todos nós somos espíritos. Então, o católico, o evangélico, o protestante, todos somos espíritos. E se é uma faculdade, então essa faculdade de mediunidade existe nos espíritas, nos católicos, nos protestantes, porque ela é uma característica do espírito. Então, vamos pensar no evangélico, por exemplo. Quando ele vai num culto e o pastor fala que está expulsando os demônios, nada mais é do que uma mediunidade. Do que a prática da mediunidade. Só muda o nome. Por exemplo, que nem quando a gente vai na Assembleia de Deus, eles falam em diversas línguas. Então isso daí o que é? O católico também tem isso, né? Tem. Então isso é mediunidade. Então a mediunidade nos liga aos seres que já foram, aos espíritos que já foram, certo? Então isso é a mediunidade. Porque vamos falar a verdade, a gente tem uma pessoa que a gente ama tanto e ela desencarna. E aí? Não existe mais ligação? É lógico que continua a ligação. Ai, como conforta o nosso coração saber disso, né? E a comunicação com essa, mesmo que não seja uma mediunidade, que a pessoa não esteja falando com a gente, mas em pensamento, em sonho, certo? Nos encontramos com essas pessoas que já desencarnaram, que nós amamos. E eles não deixam de olhar por nós. Então isso que é uma coisa muito importante. Que conforta o nosso coração. A gente começou falando, eu fiz questão de frisar que quando a gente pensa em você, a gente pensa em ciência. Fala um pouquinho dessa ligação que o Espiritismo tem com a ciência. Olha, o Espiritismo é ciência. É uma ciência que tem uma consequência moral. Porque se eu tiver pensamentos negativos, se eu tiver inveja, certo? O que vai acontecer? Inveja, raiva. Então isso daí vai trazer uma característica do espírito que não é boa. E isso traz doença. Entendido? Então, o que Jesus mostrava? Amai ao próximo como a si mesmo. Porque como o Cristo era um espírito angélico, muito desenvolvido, ele sabia as consequências dos nossos atos. Então ele nos ensinava para que a gente não tivesse esses erros. E aí a ciência vem provando muito. Então quando a gente fala assim, o Kardec fala, o espírito é matéria quintessenciada. Aí tem gente que fala que não, né? Que acha absurdo. É matéria quintessenciada. O que é quintessenciada? Porque É a palavra difícil. Na época de Kardec só tinham 4 ciências, que era o que o povo acreditava: o fogo, o ar, a terra, certo? Eram 4. Então ele falava na quintessência. Só que hoje, por exemplo, nós estamos aqui agora e neutrinos estão atravessando o nosso corpo. E nós não estamos vendo. O espírito nós não vemos, só a gente só vai ver se tem evidência. Mas isso não quer dizer que ele não exista, porque o neutrino está passando aqui agora, eu vou falar que ele não existe? Aí a gente vê a descoberta da matéria escura. A gente conhece a matéria escura pela prova científica, mas na realidade não vê e não sabe o que é, certo? E nós temos a energia escura. Então o que é o espírito? É uma matéria
como esses tipos, diferente daquelas que nós estamos acostumados em decorrência da nossa característica física de hoje, do nosso conhecimento. E essas comprovações científicas, gente, vocês podem até acompanhar, tem várias experiências, inclusive a experiência com a água, né, que procura aí, gente, dá uma gulgada aí, procura a experiência com a água, que quando a pessoa fala palavras ruins, de raiva, tudo isso que a Dalva falou, a água ela muda de cor, vale a pena procurar. Dalva, a gente está no mês de dezembro, tá chegando o Natal, e eu queria que você deixasse para todo mundo que está nos assistindo uma reflexão. O que é que a gente tem que pensar nessa época do ano? É uma época que a mídia toma conta da gente, é uma época em que muita gente só pensa em dinheiro, em troca de presentes, e na realidade é um momento que vai muito além de uma simples troca de presente. O que nós temos que ver é que o período do Natal, ele faz com que a gente acorde por amor ao próximo. Então a gente vê assim, muitas campanhas, certo? De auxílio, a gente vê assim, muita confraternização. Então é toda a característica desse ambiente de Natal que a gente vai vivendo e que é importante para nós, por causa da confraternização, do amor ao próximo e por causa do amor que nós desenvolvemos em relação a outras pessoas quando nós beneficiamos outras pessoas com aquilo que a gente pode beneficiar. Então é uma época de doação de presentes para os necessitados, então a gente vê tanta campanha, é uma época de cesta básica, certo? Então tudo isso é uma prática de amor ao próximo, que é o principal para todos nós espírita e todo cristão. Essa fica a mensagem de reflexão, é a nossa última mensagem. Deixa uma mensagem então para todo mundo. Eu desejo para todos um Natal feliz, um Natal repleto de muita luz, da presença do Cristo em nossos corações e em nossos lares. É isso, gente. Com essa mensagem linda da Dalva, a gente encerra mais uma edição da série Personalidades Espíritas. Muito amor e luz para você. Até a próxima.